Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo de madrugada aí. Bem-vindo a mais um podcast Simplificando o Digital, hoje num formato diferente. O que acontece? A Vise está fazendo 20 anos. A Vise foi fundada em dezembro de 2005. Então a gente está fazendo 20 anos agora. E aí a gente queria hoje falar sobre tecnologias que foram criadas, inovações tecnológicas desses últimos 20 anos, né? E aí, antes de ouvir o episódio, né, antes de assistir aqui, eu queria que você deixasse o seu palpite. Se possível, deixa aí no comentário. Você está assistindo no YouTube, no LinkedIn, não sei onde você está assistindo, deixa um comentário aí. Qual você acha que foi a inovação tecnológica dos últimos 20 anos que mais impactou o mundo? E aí vamos ver no final se a gente concorda com você, né? Vamos decidir qual que é a nossa aqui da nossa lista, beleza? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Elcio, eu sou programador e eu sou sócio fundador aqui da Vise. Estão com a gente aqui com o Igor, o Marcos e o Wellington. Quem quer se apresentar primeiro aí? Eu sou o Marcos, estou na Visa desde 2013, né? Já uma boa jornada aí, trabalhando junto com a rapaziada. Sou desenvolvedor, tenho auxiliado aí no que eu posso, aprendido bastante coisa diferente e tal. E é isso. Cada dia que se passa, a gente aprende mais um pouquinho. Boa. Bom, eu sou o Igor, sou desenvolvedor também, sou coordenador aqui na Vise de projetos. Também participei um pouco aí desse monte de tecnologias que a gente vai discutir aí. Algumas delas eu vi nascendo aí, algumas eu já usei bastante, muitas delas, inclusive. E vamos lá, para mais um papo legal. Isso aí, meu nome é Wellington, sou coordenador aqui, igual o Igor. Enfim, a gente vai conversar aí sobre tecnologias que a gente vê, algumas, né? Nós vemos aqui no nosso dia a dia e outras talvez nem tanto, mas que fazem parte da nossa realidade, né? E é isso. Participei de outros, né? Outros episódios de podcast. Então, acho que vocês talvez já me conheçam. Bom, Caramba, eu vamos sou o lá. único novo aqui? Sou o único Você é estreante? o único estreante. Iniciante. Caramba, tô em Bom. desvantagem já, cara. Vamos começar? Primeira batalha aqui. Bom, o iPhone, bom, todo mundo sabe o que é o iPhone, né? Existe até hoje, a marca grande, assim, né? As pessoas falam de celular, de smartphone, muita gente pensa no iPhone, né? E o iPhone foi o primeiro smartphone dessa era. Tá? Então, antes disso, existia o conceito de smartphone, a gente estava lá, mas os telefones eles tinham, cara, um teclado. Você tinha ali a tela, tinha uns que eram só tela, mas tinha um slide, você empurrava assim para aparecer um teclado. Outros tinham uma caneta, você tinha que usar uma canetinha, sabe? E aí o lançamento do iPhone foi um negócio assim revolucionário de usabilidade, do jeito de usar e também a capacidade do telefone. Foi a primeira vez que a gente teve um telefone em que se colocou nele processador e memória suficiente para você navegar na web, para você acessar aplicações, para você usá-lo como usaria um computador. Né? E aí eu queria colocar o iPhone para batalhar com o Docker. Tá? Docker é uma tecnologia para criar containers, né? E aí na esteira do Docker veio toda uma tecnologia de containerização. Então a ideia do Docker, pô, eu sou programador, estou desenvolvendo uma aplicação aqui, aí quando eu vou pegar essa aplicação, vou colocar lá no servidor de produção, lá o ambiente é diferente, lá as coisas estão configuradas diferente, a minha aplicação funciona aqui, não funciona lá, né? Eu imagino que o Docker foi inventado por um programador que um dia ele falou para o gerente chegou e reclamou assim, falou, cara, mas tá fora do ar, não tá funcionando, tá com bug. Aí o programador falou assim, mas na minha máquina funciona. Aí o gerente falou, faz deploy da sua máquina então. E ele falou, bom, talvez seja uma boa ideia mesmo. Ele inventou um jeito ali de garantir que o ambiente que vai rodar é sempre o mesmo, não importa onde esteja, uma espécie de camada de virtualização ali, muito usada. Boa parte da infraestrutura das aplicações web hoje são baseadas em Docker. Né? E aí, qual vocês acham dessas duas inovações é aquela que mais impactou o mundo e por quê? O iPhone ou o Docker? Foi o iPhone, hein? Na minha opinião, foi o iPhone. Com o iPhone veio uma série veio aquela corrida, né, do pessoal tentando se adequar ao mercado, tentando fazer igual, copia, mas faz diferente, né?
E a gente tem visto essa corrida meio que até hoje, né? Todo mundo querendo ser tendência de qual o melhor smartphone da época. Assim, apesar de ser desenvolvedor, ter mexido um pouco com Docker, impactou pouco o mundo de forma direta, como o iPhone, por exemplo. O Docker, eu acho que fica mais nos bastidores. O usuário final não tem essa noção, na minha opinião, né? Já um smartphone, praticamente todo mundo sabe o que que é. Boa. Eu concordo também do iPhone. Acho que, sim, sem precedentes, né? O que tinha antes ali, ele pode até ser, você tentar comparar com ele, pegar um PDA daqueles lá, ou alguma coisa, um BlackBerry, e tentar comparar com o iPhone, mas ainda assim é muito difícil, não tem como você comparar diretamente eles. E ele abriu um caminho gigante, né? Porque você conseguia estender as coisas, criar app. Não que nos outros você não conseguisse, né? Mas, pô, ficou muito mais fácil, né? Era mais bonito, era mais portátil, tinha toda essa capacidade que o Elcio falou, extra e tal. Em contrapartida, o Docker é bacana para a gente que é desenvolvedor, ajudou bastante, mas você ainda tem projetos que não usam Docker hoje em dia, não é nada indispensável, né? Enquanto que o iPhone abriu um leque de opções aí que hoje em dia todo mundo tem um smartphone, não necessariamente um iPhone, mas um smartphone que foi inspirado ali naquele primeiro iPhone, né? Então acho que sem dúvida é o iPhone. Eu sou obrigado a concordar. Por mais que eu não seja um fã desse ecossistema que se tem hoje, né? Mas houve uma mudança muito grande de paradigma, né? Nessa época, né? Então você tinha os aparelhos em que as pessoas precisavam se adaptar, né? Quase um treinamento para conseguir usar aquelas ferramentas. E aí de repente você tem um dispositivo que a princípio qualquer pessoa consegue usar, né? É tão intuitivo que seja, assim, chega a ser ridículo, né? Não há necessidade de aprender ou fazer um curso ou, enfim, Eu lembro que qualquer teve um tipo vídeo que de... ficou viral na época, Wellington, de um macaco usando o iPhone. Porque, digamos, se você pegar os telefones daquela época, né? Eles eram difíceis, né? E eles tinham lá um design diferente, né? Até tem diversos vídeos aí, né? Então você tinha os celulares que abriam para cima, para o lado, para trás, e cada um era de um jeito, e você tinha que entender quase como funcionaria aquela dinâmica daquele aparelho específico para conseguir usar, né? Então, não era exatamente intuitivo, né? E aí, quando você tem um lançamento de um dispositivo que, em termos de hardware, não era tão inovador assim, mas ele colocou o usuário como ponto central, e não o contrário, não a ferramenta como ponto central. Vocês sabem o que é o T9? Não. São todos É o muito celular da jovens. Nokia, não é? Não. T9 tem a ver com a Nokia, a invenção, acho que deles, inclusive. Porque eu T9 era tive um uma... aparelho da Nokia, era T805, alguma coisa assim. Não. T9 não é um aparelho. T9 é uma tecnologia de texto preditivo. Sabe? Então, lembra o celular que só tinha teclado numérico? Em cima de cada número tinha 3 letrinhas ou 4 letrinhas, né? E aí o T9 era um jeito de digitar mais rápido naquele teclado. Era muito bom de usar para o recurso de hardware que você tinha na época. Mas era um negócio assim, de fato, o que o Wellington falou, tem toda a razão. A pessoa tinha que aprender a usar, né? Não era simplesmente pegar e sair usando. Bom, unanimidade, então, o iPhone ganha de 3-0 aqui, né? Vamos para a segunda batalha, ok? HTML5 ou aplicativos de Two-Factor Authentication. Né? Então, vamos lá. HTML5 foi a padronização da linguagem de programação que a gente usa para construir páginas web. Tá? Então, eu estava lá usando HTML 3.2, dei aula de HTML 3.2, de HTML 4.0, de XHTML1, e aquilo era terrível, cara, porque metade das coisas funcionava no navegador e não funcionava no outro, e a gente ficava tentando compatibilizar, tentando fazer as coisas aparecerem igual na tela ali. O HTML5 foi o que permitiu a gente fazer páginas web que eram mais do que simplesmente páginas com texto e foto, sabe? Mais do que páginas estáticas, mas construir aplicações na web. Né? Então, se hoje a gente tem um Gmail, se a gente tem um Facebook, se hoje tem Google Docs, tá? Isso tudo foi tornado possível pelo HTML5. Tá?
E aplicações de Two-Factor Authentication, eu estou falando de Google Authenticator, de Alt, Microsoft Authenticator, Ente, essas aplicações que tornam o acesso aos sites, sistemas, muito mais seguros. Né? Essa inovação surgiu com os bancos, né? Que começaram entregando ali os tokens. Que eu cheguei a ter do Bradesco, um token que era um cartão. Esse cartão tinha 100 números ali, do 00 até o 99, e do lado de cada número tinha um código de 3 dígitos. Né? Então, quando você ia acessar o banco lá, ele dizia, é o 14. Aí você pegava o seu cartãozinho, olhava qual que é o 14, e só tinha aquelas 100 possibilidades ali. O meu 14 é o 386, dígito 386. Depois eu tive um do Itaú, que era um chaveirinho, vinha com bateria, né? E ele ficava mostrando um token baseado em tempo ali também, ficava trocando de tempos em tempos, um token de 6 dígitos. Né? E aí agora, com esses aplicativos autenticadores, esses dispositivos ficaram obsoletos. Não precisa mais ter um chaveirinho, o banco não precisa mais gastar com isso. Tem no próprio celular, e isso... E aqui vai um conselho para quem está ouvindo aí, cara. Liga a autenticação de 2 fatores, usando um aplicativo desse de autenticação em todos os serviços onde você puder. Isso torna a vida do hacker muito, muito, muito mais difícil. Tá? Então, usa aí Ente Alt, é o que eu recomendo, é muito bom de usar, muito prático, muito fácil de usar, mas pode usar qualquer um dos outros aí. Google Authenticator, Microsoft Authenticator, mas habilita esse negócio em todo serviço que você puder, porque vai tornar a sua vida muito mais segura, sua vida online mais segura. Entendeu? E aí, HTML5 ou aplicações de Two-Factor Authentication? Difícil, hein? O Elcio deu uma puxada de sardinha aí pro Two-Factor aí, que deu pra perceber. Não foi não. Só estava explicando o que porque... Jabá! Não teve uma recomendação, use HTML5, porque ele é melhor. Teve porque a pessoa que não é programador que está ouvindo a gente não vai usar HTML5. O que eu acho engraçado é que qualquer pessoa hoje usa HTML5 de certa forma, né? Só que o pessoal não tem a mínima noção disso. Tá todo mundo usando já, né? Pode crer. Mas então, eu votaria no HTML5 porque eu vivi o transtorno que era suporte de navegador antigamente, e toda aquela loucura. Então, sem dúvida, eu votaria no HTML5. Eu também votaria no HTML5 por ser desenvolvedor e ter feito essa passagem, né? Das tecnologias. Poxa, cara, trabalhei com era um inferno fazer cross-browser, cara. Não tinha transparência nos navegadores, a gente tinha que ficar fazendo hackzinho, JavaScript com GIF transparente para simular a transparência no IE7, cara. IE6. Era chato pra caramba ficar mexendo com polyfill. E assim, hoje o pessoal tá bem mal acostumado, né? Mas é um mau costume muito bom, né? A gente não via a hora de acabar aquele pesadelo que era trabalhar com hackzinhos para consertar a aparência do site em diversos navegadores diferentes, comportamentos que davam errado. A gente usava aquele zero fio também, se eu não me engano, que era para zerar todas as margens, pagings, arrumar, corrigir tamanho de fonte. Nossa, cara. Mas eu não sei se isso seria só graças ao HTML5 teve todo um movimento também, né? Não foi só o HTML5. O HTML5, no final das contas, foi um produto do consenso da internet em geral. Todo mundo estava transtornado com isso, né, Elcio? Mas o HTML5 é exatamente o consenso, sabe? Uhum. O que aconteceu um momento ali? A gente tinha o grupo Web Standards, o projeto Web Standards. Também era chamado de WASP. Que era uma galera, gente, desenvolvedores. Não era uma empresa, eram desenvolvedores, tá? Liderados por alguns grandes nomes da época lá nos Estados Unidos. Então, a gente tinha lá, por exemplo, o Jeffrey Zeldman, Eric Meyer, caras que escreviam livros, davam aula sobre esse tema. E esses caras juntaram a galera, uma comunidade de desenvolvedores. Né? Eu estava ali no meio participando dos projetos, né, sabe? Que dizendo para os fabricantes de navegadores, gente, a gente precisa de um padrão. Vocês precisam chegar num acordo. E eles estavam dizendo para os fabricantes de navegadores, falando, o padrão tem que ser o W3C. Esse é o órgão, esse é o consórcio que existe para definir os padrões da internet. Ao mesmo tempo,
os fabricantes de navegadores se reuniram para criar um padrão próprio. Por quê? O W3C, cara, assim, eles fazem um trabalho fantástico, é essencial para a web. Mas eles estavam muito focados na publicação de documento semântico. O sonho do W3C era que a web fosse um lugar onde os candidatos a doutorado pudessem publicar suas teses e elas pudessem ser revistas por outros doutores mundo afora. Sabe? O HTML foi feito para isso, publicar documento. Então, os fabricantes de navegadores se reuniram e formaram um outro grupo lá, colaborando com a comunidade, chamado WatchWG, e começaram a criar um padrão concorrente ao padrão do W3C. O W3C estava trabalhando no XHTML 2.0 e eles começaram a trabalhar num padrão que eles chamaram de HTML5. Eles disseram, a gente está no HTML4, não tem nada a ver XHTML, vamos fazer o HTML5. E eles queriam que a web tivesse condições de desenvolver aplicações. Eles estavam trabalhando para isso. Então, eles estavam certos na motivação, mas trabalhando por fora do W3C, que também tinha uma motivação muito certa. O que a gente chama de HTML5 hoje nasceu em 2008, quando esses dois grupos se juntaram. E disseram, não, vamos ter uma iniciativa comum aqui. Vamos trabalhar juntos para definir o futuro da web, e o W3C abriu mão do rigor. O XHTML 2.0 tinha que ser XML válido. Então, para vocês que são programadores, vocês entendem quão complicado ia ser escrever HTML e tal, né? E eles chegaram nesse bom acordo aí. Então, HTML5 ganhou isso. Faltou o Somente Wellington. meu voto. Unânime também? Legal. Próxima batalha, hein? Não, faltou o voto do Wellington. Calma aí, eu quero ouvir a justificativa dele. Vamos ver. Mas não tem como negar a base, né, do HTML5. Então, ele serviu aí realmente para padronizar bastante coisa. Mas aí só um cuidado aí, ó, para quem estiver usando o segundo fator de autenticação é pensar no backup. Tá? Então, às vezes é importante você ter os dois fatores, mas pense também no que pode acontecer com o seu dispositivo de segundo fator. Então, se você está fazendo ele no celular, que é a grande maioria hoje, pense em como você vai fazer se acontecer alguma coisa com o seu celular. Estragou, ou sei lá, foi roubado, alguma coisa do tipo, para você não perder o acesso às contas que você vinculou ele, né? Só lembre-se disso. Esse é um dos motivos pelos quais eu recomendo o Ente. Tá? O Ente é multidispositivo, com backup no cloud. Então, esse backup é criptografado usando a sua senha do Ente. Então, eles lá não têm acesso a quais são suas chaves e tudo mais, né? Mas é o único que eu conheço que dá para você fazer isso muito bem, assim, sabe? Você instala o Enter no computador, coloca a senha ali, ele recupera seu backup e funciona bastante bem. Mas eu tenho contato com muita gente que não ativa a autenticação de dois fatores porque está acomodado a só digitar a senha, deixar a senha salva direto no browser lá e ele cuidar de tudo. E o principal motivo de reclamação deles é chato. É chato. É chato ter que trancar a porta quando você chega em casa, cara. Mas eu sempre falo, cara. Não é porque é legal chato, que a gente recomenda isso aqui. Mas é muito mais chato você ter que recuperar suas coisas porque alguém invadiu. Né? Então, alguém foi lá e pegou uma senha vazada sua de algum canto, conseguiu lá, de alguma maneira, pegar acesso a todas as suas outras coisas. Isso é muito mais chato do que perder, sei lá, 6 segundinhos ali para fazer a autenticação, abrir o aplicativo. É chato, mas o transtorno é muito menor, não dá nem para comparar. Não, e nossa vida é cada vez mais digital, né? Até nosso dinheiro é digital agora, cara. Assim, a gente tem que cuidar disso, né? Não tem jeito. Próxima batalha. O YouTube. YouTube lançado em 2006, né? Acho que é de 2006 o YouTube. Esses dias meu filho veio perguntar, falar, caramba, você tem um vídeo de 2006, o seu vídeo é o vídeo mais antigo do YouTube brasileiro? Porque rolou aí um meme na internet com um vídeo dizendo que era o vídeo mais antigo do YouTube brasileiro. O meu não é, tem um vídeo mais antigo que o meu, pelo menos um, tem vários, na verdade, né? Não fui tão early adopter assim. Mas tinha um vídeo mais novo do que o meu lá, e a galera dizendo que era o mais antigo e tal. O meu acho que é de agosto de 2006 e tal. YouTube, cara, YouTube não existia quando a gente fundou a Vize. Tá?
Pensa como era isso aí. Quando a gente tinha que fazer, publicar um vídeo, dava um trabalho, que era um negócio, você tinha que subir o vídeo no seu servidor, cuidar do codec que foi colocado ali, para poder Sem ficar contar o leve de tipo de carregar. conexão. E Tipo a de conexão banda, que a né? gente Às tinha vezes nessa época. você não tinha um servidor que tinha banda suficiente para servir o vídeo para os usuários. Fazer streaming, então, ao vivo, era um negócio inaceitável. O primeiro evento da Vise de grande porte foi o Code Show. Um evento que a gente fez ali na Paulista, com 120 pessoas assistindo. E a gente desenvolveu num dia, de manhã até o final do dia, a gente desenvolveu uma aplicação inteira ao vivo, desenvolvendo e explicando para o pessoal e tal. E a gente tentou fazer transmissão ao vivo. Para você ter uma ideia de como era o negócio, assim, um hotel na Avenida Paulista não oferecia conexão, internet, Wi-Fi, nada disso. Não existia Wi-Fi aqui ainda. A gente contratou 2 conexões, uma da Telefônica, um Speed, que chamava na época, e um Net Virtua, que agora é o Claro, né? Contratamos 2 conexões para colocar lá, para poder... contratamos uma galera da área profissional que levou um computador com um transcoder, não tinha OBS, essas coisas. Tal. Era tudo muito mais complexo, sabe? E um grande motor dessa mudança de trazer a multimídia para a internet, de permitir vídeo, foi o YouTube. O YouTube é o cara que abriu a porta para tudo isso que a gente tem aí e é gigantesco até hoje. Né? E o YouTube a gente vai botar para concorrer com o Node.js, que também é um concorrente de peso, cara. O Node foi o cara que pegou o JavaScript, a linguagem que era usada nos navegadores, e tirou essa linguagem do navegador e permitiu aos desenvolvedores usarem Node.js. O impacto dele é tão grande que praticamente qualquer projeto de software desenvolvido hoje tem alguma coisa de Node.js. Qualquer software hoje, sabe? Ah, pô, tô fazendo um site WordPress. Legal, o editor dentro do WordPress lá, o Gutenberg, ele é compilado com Node.js, com React. Né? Ah, a gente aqui trabalha basicamente com Python e PHP. Cara, quase todas as nossas aplicações é Node.js para fazer alguma coisa, compilar o front-end, construir o front-end ali e tal. Hoje estava tendo uma reunião, dando consultoria, um pessoal que trabalha com Java, né? E front-end deles, Node.js, se tornou um troço universal. Boa parte da web está rodando Node.js hoje, um ecossistema gigantesco. Praticamente todo mundo sabe JavaScript, quem trabalha com web hoje, por causa do Node.js. E aí, YouTube ou Node? Eu voto no YouTube. Justamente porque a minha ideia o YouTube foi revolucionário. Não tinha nada parecido antes, igual o Elcio falou. E o Node.js também foi muito bom, né? Vem sendo, né? Está sendo muito bom. Mas você conseguia fazer o que ele faz antes dele, né? Você tinha diversas outras linguagens e formas de fazer. Você conseguia usar JavaScript no navegador, você só não tinha ele no back-end e tal. Então, sem dúvida, YouTube. O pessoal usou o YouTube para aprender Node. Pode crer. De repente, o criador do Node aprendeu JavaScript lá no YouTube. Esse argumento foi fantástico. De inovação, acho que não tem como comparar. Por mais que hoje, né, se tem aí muitos problemas com o YouTube, né, principalmente em questão de anúncio e tal, né, que tem sido bem invasivo ali, mas ainda assim, é um player grande demais hoje. Não adianta. Tá bom. A gente... Elcio, agora uma questão interessante aí, né? A gente tem poucos players que se atrevem a concorrer com o YouTube, né? E a gente não tem nenhum outro que durou tanto tempo quanto ele tem durado. Inclusive teve um brasileiro, não sei se você sabia disso. Foi lançado antes do YouTube, mas o nosso ecossistema aqui não é, né, tão maduro, propício, tão rápido, né? Tal. O Videolog. Videolog, eu conheço o Edson Mackenzie, fundador do Videolog e tal, né? E chegou a fazer algum sucesso, mas, cara, expandir para fora do Brasil, começando aqui, é mais difícil mesmo, né? E tem outros concorrentes do YouTube aí e tal, mas, cara, o YouTube conseguiu uma presença meio ubíqua, assim, né? Cara, tem YouTubers, você compra uma TV, põe sua TV na sala, já vem com a aplicação embarcada. Tá com o aplicativo do YouTube lá, na tela, para você. É muito difícil, né,
concorrer com isso, né? É praticamente onipresente nos dispositivos inteligentes aí. Seu fogão só não tem YouTube porque não tem tela para isso. Fora todo o ecossistema que ele gerou, né? Então, o que no Você começo que tá ele... ouvindo aí, ó, é uma boa ideia colocar o YouTube aí no fogão aí, né? De repente, né? Fora todo o ecossistema, né? Então, no começo lá, ó, os canais eram essencialmente entretenimento básico, né? Não havia interesse financeiro naquilo, né? E hoje, quer dizer, hoje não, né? Há alguns anos já, muitas pessoas vivem disso, né? Então, as pessoas ganham muito dinheiro com isso e fazem disso a renda primária, né? Então, acho que toda a movimentação de economia, de impacto... mas muita gente também vive de Node.js, pô. É verdade. É. Que coisa, não? Mas eu acho que também tem um ponto de não só a pessoa que produz viver do YouTube, né? Mas tem muita gente que aprende com ele, igual a gente brincou aí do criador do Node ter aprendido JavaScript lá no YouTube. Mas ele se tornou uma plataforma de ensino, no fim das contas, não só entretenimento, né? Democratizou a informação, né? De certa forma. Legal. Próxima batalha, então. Por enquanto, só batalhas de 3-0, né? Vamos ver se essa foi mais difícil. A gente está bem alinhado, né? Geek é um sistema de controle de versão, tá? Para quem está ouvindo a gente aí, é o Geek que permite que mais de um programador trabalhe no mesmo projeto. Para ter 2, 3, 4, 5 programadores trabalhando no mesmo projeto, você precisa ter um controle de versão. O Geek não é o primeiro controle de versão. Existiam outros. Trabalhei com SVN, trabalhei com Visual Source Safe, antes de existir o Geek. Trabalhei com Mercurial também. Tá? Mas o Geek, ele se tornou meio que a resposta universal para isso. Ele foi criado pelo criador do Linux, o Linus Torvalds, tá? Para desenvolver o kernel do Linux, que é, cara, um dos maiores projetos de software do mundo. São milhões e milhões de linhas de código, com milhares de pessoas contribuindo, e o negócio está ali, está de pé e tal. E hoje não dá para falar em desenvolvimento de software em qualquer área que você for desenvolver, sem falar em Geek, sabe? Todo mundo usando Geek, permite colaboração em trabalho remoto, como a gente está trabalhando na vida, seria impossível sem Geek, né? E para concorrer com o Geek, Spotify. Né? Spotify, que foi o cara que matou a Apple Music Store. Tá? A Apple Music Store, que é o cara que matou as lojas de CD. Então, quando a gente abriu a Vise, tinha lojas de CD ainda por aí. Né? E aí a Apple já tinha lançado o iPod, e você já podia comprar música usando a Music Store, ali, o iTunes, né? Abria o iTunes e comprava música, punha no seu iPod para ouvir. A galera estava começando a piratear também músicas, né? Teve o Napster, aquele movimento, o Emule, um monte de gente baixando música pirata, e isso foi matando os CDs. Mas aí vem o Spotify e demonstra que, cara, as pessoas simplesmente não querem ter o trabalho de ficar gerenciando a própria música. E é uma mudança de paradigma interessante, porque quando você assina Spotify, você não é dono da música. Né? Eu tinha uma coleção de MP3, vamos lá, alguns gigabytes de MP3. Era minha música, eu tinha os arquivos, eram meus. Aliás, eu tenho, tá salvo em algum lugar ainda. Aí. Vamos lá, até hoje, coleção de música velha agora, tudo música velha. Né? Mas aí quando você assina o Spotify, você diz, não, eu não quero ter a coleção, eu não quero ter a dor de cabeça, eu pago uma assinatura aqui e eu posso ouvir o que eu quiser, quando eu quiser. Sabe? Isso muda o jeito das pessoas se relacionarem com a música. E aí, qual dessas inovações é a mais importante? O Geek ou o Spotify? Eu voto no Spotify. Geek. Aí a gente vai ter primeira divergência. Tá vendo? Primeira divergência. Deixa eu justificar, então. Eu voto no Spotify porque o Git, assim, a gente tinha controle de versão antes, que tudo bem, não trabalhavam tão bem quanto o Git trabalha, mas já era possível você controlar a versão do software e ter um trabalho ali interessante, né? Não era tão ruim assim as ferramentas. É claro que o Git melhorou muito, mas eram bem usáveis, né? Eram profissionais. Agora, se você comparar com o Spotify você tem essa questão que o Elcio falou, que você não precisa fazer o download da mídia, né? Você simplesmente dá play ali, você faz o streaming do áudio que você quer.
E o que você tinha antes era basicamente uma loja onde você escolhia ali o áudio, comprava ele e baixava. E ainda você tinha lojas que ainda te travavam de qualquer maneira, porque, por exemplo, se você comprava lá na loja da Apple, você não podia colocar aquilo ali em qualquer dispositivo, gravar um CD e ouvir no seu rádio. Estava ali, era só naqueles dispositivos ali. Então ele mudou completamente a forma com que a gente consome esse tipo de conteúdo, né? Ou até mesmo se você comprasse um CD, né? Você ia ter ali, você não ia poder escolher as músicas, você ia ter que comprar aquele CD que alguém lançou com algumas músicas ali e não podia fazer cópia, né? Teoricamente você até podia, mas não devia, né? Então, enfim, mudou completamente. Então, sem dúvida, é o Spotify. Acho que dificilmente quem baixava MP3 nesses aplicativos que eu citou aí, tinha o LimeWare, Share, Asa, Emule e tal. Dificilmente a pessoa que baixava músicas desses negócios estavam preocupados se era pirataria ou não. Né? O cara queria pegar as músicas que ele queria, colocar no MP3 dele e ouvir só aquelas músicas, né? E, assim, eu não sou um usuário de Spotify, eu não tenho muito interesse, assim, as músicas que eu gosto de ouvir, elas estão nos meus dispositivos, e eu não dependo de internet para ouvir elas. Esse aí é um dos pontos críticos que me incomoda nessa questão de usar o Spotify, né? Porque, pô, não sei vocês, mas quando você pega trem, metrô, essas coisas, acaba com a conexão lá embaixo. E aí você tá ouvindo sua música, é chato, é cansativo. Ouvir a música picotada e tal. Então, assim, eu usava MP3 bonitinho, colocava só as músicas que eu gosto lá e tá tudo certo, sai ouvindo. Você fala, não sei você, Mas quando você pega trem, metrô, essas coisas e tal, né? Mas só nós dois estamos em São Paulo, hein? Lembra disso. Então, né, é verdade. Eu tô no Rio, o metrô do Rio é tipo 100 metros, ele é por cima da terra. Eu então não pego o metrô todo dia, não. Mas tem um outro detalhe aí que o Spotify ele faz download das mídias, Faz download, você né, e tal. ouve ali e tal, Ele, então não tem esse problema. sim, tem todo um preparo ali que você tem que fazer antes, né? Talvez seja um ponto negativo só para mim, talvez não para as pessoas que estejam ouvindo, mas quem teve que trabalhar com SVN há algum tempo aí, teve que usar Tortoise, sabe que era torturante usar aquilo, cara. E o Git ele trouxe uma facilidade muito grande, um controle de. Ele é basicamente uma máquina do tempo, cara, para você poder fazer revisão de coisas que um dia mudaram. Você pode voltar lá com uma linha de comando bem curta, sem ter muito transtorno, não demora. Hoje, assim, eu não sei como que estão essas tecnologias hoje, né? Não sei nem se existe ainda gente que usa SVN hoje. Pô, o WordPress é desenvolvido no SVN até hoje, cara. Caramba! A base do WordPress é SVN. Vamos ao voto de Minerva, então? Wellington? Vai lá, Wellington. Olha, por mais que o Git tenha um impacto muito grande aqui, né, no nosso dia a dia, eu vou com o Spotify, pela mudança de paradigma. Mas uma coisa que eu não gosto, não é o que o Marcos comentou, mas o que eu não gosto de Spotify similares aí, é você não ter posse do que você consome. Isso para mim, assim, aqui a gente está voltando, o que tem impacto não é pessoal exatamente, né? O que é importante para nós aqui, mas como geral, né? Mas para mim, especificamente, eu acho isso muito ruim. E isso é uma tendência que já vem acontecendo, né? Há alguns anos. Cada vez mais nós estamos perdendo a posse, tudo vira serviço, né? Então, você assiste um filme, ele é seu enquanto sua assinatura estiver ativa. Depois, simplesmente, acaba, filme, né? Livro, é música, é aplicativo. Tudo, né? Tudo vai virando serviço e, digamos, até extrapola a questão virtual, né? Então, você hoje aluga temporariamente, né, um veículo, por exemplo, né, você pega um Uber, tudo bem, tem táxi, né, eu sei, mas tudo isso vai virando serviço, né, tudo vai virando uma assinatura, algo que você paga neste momento, usufrui e depois acabou, totalmente. Você não tem nenhuma posse daquilo, né. Então, acho que impacto, ok, acho que o Spotify foi superior, mas é algo que eu costumo pensar, mas
Acredito que a grande maioria das pessoas está mais preocupada com a conveniência, né? A gente está vivendo de aluguel, né? Tá ali preocupado com a conveniência, né? Então eu fui lá, baixei um aplicativo, paguei e estou escutando música, eu estou assistindo série, eu estou lendo. Ok. Se eu estou sem internet ou por algum motivo eu não tenho dinheiro, por algum motivo eu não quero pagar mais por esse serviço, encerrou. Então, por mais que o Igor tenha comentado, né, você realmente pode baixar. Mas você só pode baixar e escutar se sua assinatura estiver ativa. Você não pode baixar e cancelar sua assinatura e continuar escutando. Não. Então, você baixa por uma facilidade ali, né, de ficar offline, mas não é seu. Uhum. Um detalhe, uma curiosidade histórica. O Spotify foi lançado em 2006. A Apple removeu o DRM da iTunes Store. Então você podia baixar as músicas e salvar, gravar um CD, sabe? Ouvir em outros lugares e tal. Em 2009. Mas nem isso salvou a Apple. Né? O Spotify veio... As pessoas estavam, de fato, mais interessadas na conveniência Migrando. do que ter essa preocupação com a posse. Uma outra curiosidade aí, tem um documentário bem interessante sobre a criação do Spotify lá no Netflix, que conta toda a batalha deles para lançar com tecnologia, também com a batalha com as gravadoras, né? Enfim, porque foi uma revolução, né? Ninguém sabia como é que esse modelo ia funcionar, ou se ia dar certo ou não, então foi bem difícil o início aí. Legal. Então, Spotify passa para frente, vamos para a próxima batalha aqui. Por enquanto, as coisas de desenvolvedor, só o HTML5 foi para frente, mas é porque ele estava brigando com o Two-Factor Authentication lá, e ninguém quer ficar seguro, não. Mas agora são duas coisas de desenvolvedor. Agora quero ver o que vocês vão fazer aí, beleza? Então, o CSS3 ou Let's Encrypt. CSS3 é o par do HTML5. O HTML5 fez com que as aplicações pudessem funcionar em qualquer navegador. O CSS3 fez com que elas pudessem aparecer em qualquer navegador. Tá? Aparecer bem, aparecer direito. Foi o que permitiu a gente ter layout responsivo com pouco trabalho. Então, hoje você consegue construir uma aplicação e ela funciona no celular, no tablet, no computador, com pouquíssimo trabalho comparado com o que era no passado. Foi o CSS3 que permitiu isso, permitiu as aplicações responsivas e tudo mais. O Let's Encrypt é uma ferramenta que fornece, é uma iniciativa que fornece certificados SSL gratuitos. Sabe, o cadeadinho na barra do navegador, né? O Chrome tirou o cadeadinho, agora ele mostra que é seguro ou não seguro e tal. Mas aquele negócio do site ser seguro, né? Antigamente as pessoas tinham que pagar por aquilo. Por isso que a maioria dos sites não era seguro, né? A conexão não era criptografada. Então, você tinha um site lá que você tinha um login e uma senha, se você se logasse ali, todo mundo que estava na sua rede, ou alguém que estivesse no caminho, que o administrador do servidor onde você está, todo mundo podia ver a sua senha. Ela transitava não criptografada. Então, agora, toda a internet ficou mais segura, porque ter um site com a conexão criptografada é de graça. O Let's Encrypt possibilitou isso, possibilitou que fosse de graça. E aí, quem ganha? CSS3 ou Let's Encrypt? Essa daí eu tô dividido, hein? Olha, eu vou de Let's Encrypt. Pela liberdade que ele dá. Porque a gente falando de sistemas pagos, e que assim, a gente precisa entender que o sistema de certificado ele se baseia em uma cadeia de confiança. Então, se você tem uma trava em quem emite esse certificado, você consegue manipular até mesmo o mercado, por exemplo, se você quisesse, de repente, não fornecer mais para um certo tipo de empresa ou de algum país ou alguma coisa do tipo. E gerar limitações, né? Só X chaves podem ser emitidas por ano. Eu poderia impor, ou eu poderia simplesmente falar assim, olha, para emitir um certificado aqui para você, eu vou te cobrar hoje $100. Aí você se planeja e tal, e aí chegando que vem, tem que renovar, por exemplo, não, agora é 1.000. E aí você olha e aquilo está inviável para sua operação, porque você é uma ONG, ou você está montando ali uma aplicação que não tem objetivo de lucrar, né?
Então, você fica refém daquela empresa, daquela estrutura e daquela cadeia de confiança, né? Então, para mim, o Let's Encrypt, ele quebra esse problema de você precisar pagar e ficar centralizado em certas empresas, né? Então, ele consegue emitir, é um certificado tão válido quanto qualquer outro, né? E ele dá a liberdade para o mercado inteiro, e para nós também, desenvolvedores, né? De simplesmente fazer esse processo que aumenta claramente a segurança das aplicações, a gente fazer isso de forma livre e gratuita, né? E, obviamente não desmerecendo o CSS, porque padronizou bastante também, forneceu bastante recurso. Hoje o que a gente conhece de site provavelmente é feito com CSS 3, mas em termos de liberdade de progresso, diria, né, para a humanidade, eu acredito que o Let's Encrypt ele contribuiu mais. Eu tendo a concordar, até porque era um saco gerenciar certificado antes do Let's Encrypt, né? Agora o negócio é tudo automático lá. Você coloca, além dele gerar o certificado para você, ele ainda renova. Certbot então, lá, bonitinho, faz a exato. inovação automática de X em X tempo e tal. Então, realmente, faz sentido o que o Elton tá dizendo aí. Eu vou de Let's Encrypt também. Concordo. Essa aqui é uma daquelas que chega a dar uma dorzinha no coração. Dá dó do CSS3 porque... Sim, também, mas mais que isso. Porque o leitor, ó, o ouvinte aí que não é técnico, não tem ideia de quão importante é isso que a gente está falando, tá? Uhum. É um negócio que passa meio despercebido, mas o impacto disso é realmente muito grande. Mais um 3-0, então. Vamos para a próxima. Redes sociais, vamos lá, já tinha redes sociais em 2005, quando a gente fundou a Vise. Tá? O Facebook tinha começado já, ele era uma sombra do que ele é hoje, então é uma promessa ainda, mas já tinha começado. Né? E a gente usava Orkut e MySpace, sabe? E aí estavam começando ali Twitter, depois disso veio... Então a gente não tinha Instagram, não tinha... A gente pode considerar MSN uma rede social? Sim, pode considerar MSN uma rede social. Tinha MSN, né? E tinha também ainda ICQ, cara. Ainda existia ICQ, ainda tinha gente usando ICQ. Mas as redes sociais como a gente conhece hoje, sabe, não existiam ainda. Com seus algoritmos para servir o conteúdo mais relevante, com seu volume absurdo de conteúdo gerado pelo usuário. Então, tudo isso veio depois de 2005. E aí a outra inovação que eu queria que competisse com ela é a evolução do protocolo HTTP. Então, o HTTP 2, o HTTP 3 e o Quick. Tá? Então, essa é outra também que é difícil de explicar para quem não é técnico. Caramba, Elcio, você colocou umas comparações aí que dá dó, cara. É difícil. O objetivo é escolher a mais importante. Então, tem que deixar um monte fora, né? Não tem jeito, cara. É que são importâncias diferentes, né, cara? É isso que dói. Então, para quem não é técnico aí, cara, HTTP 2 e HTTP 3 tornaram o carregamento dos sites muito, muito, muito mais rápido. Tá? Então, quem lembra como era navegar na web há 15, há 20 anos atrás, né? Quem ainda lembra, a gente brincava que www significava World Wide Web, a grande espera mundial. E hoje, boa parte da navegação que a gente faz é instantânea. Você carregou, deu enter ali, não consegue contar até 2, o site está carregado, sabe? E boa parte disso se deve a essa evolução desses protocolos. Então, e aí, redes sociais ou evolução do HTTP? HTTP 2 e 3? Eu vou de redes sociais, porque eu acho que o impacto das redes sociais foi maior, até num contexto que não é técnico, né? Ela uniu as pessoas, né? Enfim, também separou um pouco, mas enfim, né? E outra, ela meio que empurrou a tecnologia para avançar, para suprir a demanda dela, né? Sim, sim. Porque até então o próprio... Eu não sei quais tecnologias ele... Desculpa, Igor, te cortar, cara. Não, porque, de certa forma, cara, as redes sociais, ela foi criando demanda e foi mostrando que a tecnologia que era usada nas redes sociais naquela época, e ela tinha que melhorar e rápido para acompanhar o crescente fluxo de pessoas nos acessos, né? E, assim, isso gerou demanda para crescimento de diversas tecnologias, cara. Então, eu concordo com a posição.
Isso é verdade, né? GraphQL e React, por exemplo, né, vieram do Facebook, assim como várias melhorias para o próprio PHP vieram do PHP Facebook. FPM. Sim, E se você parar para analisar hoje também, do jeito que a gente está, a beleza aí do HTTP 2 e 3, nessa velocidade que ele trouxe e tal, se você tiver um site ainda rodando HTTP 1 hoje, também vai ser rápido, porque a gente não tem mais o problema de banda que a gente tinha no passado, né? Então tudo hoje é muito rápido. É claro que eles trouxeram outros benefícios e tal, mas o principal que seria esse. Hoje a gente não teria tanta diferença assim, se comparar. Teria diferença, mas não seria tão gritante assim a diferença entre o HTTP 1, 2 e 3. Faço, mas é diferente, mas eu não acho que vai ser algo que eu vou falar, caramba, não, eu só vou usar HTTP 2. Vou porque é um consenso, mas enfim, né? Mas agora acho que não dá para comparar. Não tem como comparar, enfim. Esses dias eu estava lendo em um site alemão sobre o Supercookie, cara, usando o Favicon como identificador de usuário. Depois eu passo para vocês aí. Negócio maluco, cara. Aham. E aí, Wellington? Redes sociais. Acho Redes que não vai ter sociais, jeito. né? Por mais que, assim, tem um impacto, obviamente, de velocidade e tal, mas o impacto das redes sociais na época, nos últimos anos aí, tem sido gritante, né? Nem sempre positivo, né? Por mais que, talvez, na época aí que o Elcio comentou, né? De Orkut, início de Facebook, era mais um objetivo de comunicação e hoje até tem um problema de manipulação. Ainda assim, o impacto é grande. Então, não tem como. E só lembrar aí também do IRC, né? Eu falou do ICQ, mas tem o IRC também, que ainda é usado a propósito. Por quem? Para quê? Eu, inclusive, tenho aqui ainda. De vez em quando eu falo com gente por ele. Nossa. Como você sabe que é gente de verdade? Não, boa. Parece gente. Parece gente. Tudo bot. Deve ser tudo IA agora, né? Legal. Mais um 3-0. Então, próxima batalha. As Apps Store, as lojas de aplicativo. Então, hoje tem uma no Windows, inclusive, né? No Windows não se consegue fugir muito do negócio de você baixar o software por fora da Store, instalar e tal, mas tem uma no Windows. Tem uma no Mac. As distribuições Linux todas têm. Tem no iPhone, tem no Android, aquele negócio de, cara, tem um conjunto de software aqui validado, auditado, que a gente garante que é seguro, que vai funcionar no seu sistema operacional e que você não precisa ser técnico para instalar, não precisa saber um processo de instalação, encontrar qual o pacote certo que você tem que baixar e tal. Não corre o risco de baixar um pacote do hacker ali, contaminado e tal. Não, você está dentro de um ambiente seguro, você dá um clique e ele vai instalar para você a aplicação ali. E para concorrer com as Apps Store, o WebRTC. O WebRTC, que é Web Real Time Communication, um protocolo para a gente fazer transmissão de áudio e de vídeo pela web, que é exatamente o que a gente está usando. Estamos usando agora. Então, o Wellington está no Paraná, o Igor no Rio, o Marcos está lá em Suzano, mais longe de todos aí. Eu estou aqui em São Paulo e a gente está usando o WebRTC para conversar aqui. Suzano não é São Paulo, olha que mancada, cara. Lembrando que dava para fazer videoconferência antes do WebRTC, cara. Tinha o Skype, né, por exemplo, fazer videoconferência e tal, né? Mas o WebRTC permite fazer isso sem instalar nada. Você faz no seu navegador, você abre ali. A gente está usando o Google Meet aqui, abre no navegador e ali mesmo você faz, não precisa instalar nada. Tinha um MSN antes, né? Sim. Olha, esse acho que é bem difícil, hein? Eu jogaria o WebRTC. Pelo impacto, agora eu vou colocar o impacto no nosso Pelo dia a impacto dia. social, né? Pensa... A gente acabou de sair de uma pandemia, né, cara? Exatamente. E isso aí teve um papel muito importante para as pessoas não enlouquecerem. Exatamente. E para elas continuarem trabalhando, sendo produtivas. Né? Então, assim, por mais que tinha solução antes, mas era uma solução ruim, sabe? Não dá para comparar o que a gente tem hoje com o que tinha antes, sabe? É muito instantâneo hoje, né? Você tinha problemas ali de necessidade de uma banda maior, conexões melhores, e hoje até com conexões
até instáveis, né? Hoje a gente consegue fazer ligações, consegue fazer reuniões, Sim. comunicar com pessoas distantes. Então, nessa eu vou colocar o Lembre-se que a nossa atual internet instável, ela ainda é melhor do que a melhor internet na época que o Elcio publicou o primeiro vídeo no YouTube dele. Eu vou ao contrário aí da galera, eu vou para a App Store, porque na prática, assim, beleza, melhorou, né? Óbvio, né? O Google Meet aqui, por exemplo, que a gente está usando para gravar esse podcast, você dá um clique lá e o negócio conecta e você fala com as pessoas, é incrível. Mas tem muita usabilidade ali que não tem necessariamente conexão com a tecnologia que está por trás transportando o vídeo, né? E aí, se você lembrar, a gente está falando de conexão instável. Mas, pô, eu usava MSN na internet de escada, né, cara? Eu falava com as pessoas, mandava coisinha lá para os outros, mandava áudio, enfim, usava o Skype, né? Com internet, o quê? 128 kbps. Então, funcionava muito bem, entendeu? Tenta colocar, não sei, eu nunca testei, estou chutando aqui, mas tenta colocar 128 kbps no teu computador e vamos ver se o Google Meet funciona, né? Vamos ver quanto tempo leva só para carregar a página. Então eu acho que não, eu vou para outro lado, eu vou para a App Store, porque eu acho que foi realmente uma diferença muito grande, principalmente na questão segurança. Ele também te trava um pouco, porque você fica refém ali do Google e da Apple e tal, né, para você poder publicar aplicativo, etc e tal, mas traz uma segurança muito grande para o usuário e uma praticidade também, né? Pô, você pega ali, já tem antigamente você ainda havia versões diferentes de app, né? Mas agora ele já controla tudo, então ele faz o download automático, atualiza automático, faz tudo. Então, enfim, eu acho que não tem muita comparação nesse ponto, não. Para mim é App Store sem dúvida. Eu tenho uma pequena pergunta com relação à App Store, cara. A gente tem alguma métrica de quando surgiu a primeira? Porque eu tenho a vaga lembrança de que nos Ubuntus antigos já tinham, só que eu não sei se eu tô certo ou errado. Cara, assim, acho que isso aí vai remontar ao Synaptic, sabe? A primeira aplicação gráfica para você olhar gerenciamento lá uma de pacote. lista do apt, o gerenciador de pacotes, né? Ou facilitava a vida tinha isso de quem também tá usando. no Red Hat, no Mandrake, sabe? Então, nasce no mundo Linux lá, né? Bom, mas você foi voto vencido, Igor. Vamos de Web e RTC. Eu concordava com você aí, mas você foi voto vencido. Eu fico imaginando o que seria esse mundo hoje, em que a gente tem cada ser humano com um celular no bolso. Tá? Gente completamente não técnica, que não tem obrigação nenhuma de ser técnica, e essa pessoa chega, instala nosso aplicativo. Sabe? Quantas vezes eu vi essa cena? A pessoa que não é técnica nem nada, chega num lugar, não, instala nosso aplicativo, ela vai lá, abre a Apple Store ou a Google Play, procura, instala sozinha, se vira, né? Imagina como seria isso se instalar nosso aplicativo fosse, abre o nosso site, encontra o link do download, faz download do APK, né? Mas beleza, vamos de WebRTC então. Né? Próxima batalha, blockchain ou Vue.js. Né? Então, a blockchain é aquela invenção do Satoshi Nakamoto lá, que é a ideia de você ter um bloco de operações descentralizadas, em que cada nó dessa rede valida as operações que foram feitas nesse bloco. Tá? Então, a ideia da blockchain é que ela possa, por exemplo, substituir os cartórios. É uma maneira digital de você comprovar que as pessoas fizeram operações, assinaram documentos e tudo mais ali. Tem gente usando o blockchain para um monte de coisas aí, por exemplo, para fazer documentos digitais mesmo. E Vue.js, que é um framework de construção de interfaces web, é um concorrente do React, né? Um concorrente mais leve, eu acho ele mais fácil de aprender, mais fácil de usar do que o React. E aí? Blockchain, sem dúvida. Blockchain. Apesar dele não ser usado na sua totalidade, né? Tem muito mais áreas que ele poderia ter sido usado, mas ok, pelo potencial dele, blockchain. Sim. O pessoal tem dificuldade de aceitar propósitos nobres em coisas que eles podem monetizar de maneira fácil, né? Então, por isso que ele não acredito que ele não é usado da maneira total, do seu total potencial. Não sei, eu tenho apesar de muitas ser dúvidas sobre isso, sabia? De verdade.
Eu acho o blockchain assim, uma ideia fantástica, Sim. mas ela é complexa demais para boa parte dos usos que eu vi as pessoas sugerindo para ela. Muita gente, não, vamos fazer isso aqui com blockchain. Aí você ia olhar o caso de uso, qual que era o modelo de negócio, você fala, não vamos fazer com blockchain, você não precisa de blockchain. Faz um banco de dados centralizado mesmo, isso aqui resolve. Onde um banco de dados descentralizado, onde uma blockchain serviria, geralmente vai envolver governo, acordos entre grupos de pessoas, que é mais difícil mesmo de conseguir um acordo, sabe? Aí acho que não tem a ver com o capitalismo, não tem a ver com a natureza humana mesmo. Mas acho que se você for por essa linha de pensamento, você pode pegar, por exemplo, quando surgiu o banco não relacional, surgiu o MongoDB. A galera queria enfiar MongoDB em tudo, né? Então, sim, acho que isso é inerente ali da tecnologia. É novo, a galera quer usar, né? Igual o IA está sendo hoje em dia, né? Bom, vamos pro próximo. Só um detalhe, blockchain não é Bitcoin. Pode seguir. Bitcoin depende da blockchain. Bitcoin é blockchain não é Bitcoin. Vamos lá. Tesla Autopilot. E aqui eu estou falando de Autopilot de maneira geral, mas eu quis citar o nome da Tesla, né? Do mesmo jeito que eu citei o iPhone para falar do smartphone ali, porque o que os caras fizeram é um negócio incrível, assim. Né? Uhum. E o React. React, que é o framework, que é o concorrente do Vue.js, né? A gente falou de Vue, vamos falar do React agora. Você podia ter colocado os dois para concorrer, né? Não. Aí ficava muito fácil, era claro que era o Vue, né? hein? Autopilot. Não tem como. Sim, acho que também é outra que não tem como comparar, não. Autopilot, sem dúvida. Toda a tecnologia ali, né, cara? É surreal, né? Eu diria até de React para funcionar. Eu diria até a Tesla de forma geral, pelo que ela trouxe aí de inovação com carro elétrico, etc. e tal. Então, não só o Autopilot, né, mas a própria Tesla também. Uhum. Mas assim, só a gente pensar a mudança, né, que isso causou no mercado, né? O elétrico também, né? Mas apesar de a gente estar falando aqui do Autopilot, mas o impacto que teve no mercado, né, de automóveis foi surpreendente. Pensa assim, só para vocês pensarem, tá? Deixa o voto aí, mas pensa o seguinte, a Tesla não chegou a vender 10 milhões de carros ainda. Agora, absolutamente todo mundo hoje usa aplicações React. Todo mundo, sabe? Com React Native. Então, não sei qual cidadão no planeta Terra não usa alguma aplicação React. Mas eu estou pensando aqui no ponto de vista da inovação, e não do ponto de vista de como é mais usado, sabe? Aplicabilidade. Estou pensando na inovação. Para mim, o Autopilot é bem mais inovador do que o React. Beleza? Então, Autopilot passa para frente. Próxima batalha. Os LLMs, né? IA generativa, os grandes modelos de linguagem, ou o Airbnb. Isso aí eu não preciso explicar o que é, né? Quem já sofreu com o Airbnb aí? Eu acho que o Elcio passou um tempo se divertindo aí, fazendo um match nesses temas aí, para a gente ter problema para escolher. E aí deu uma dificultada, né? Mas eu vou de LLM. Eu acho que hoje o LLM, se essa pergunta fosse uns anos atrás, aí sem dúvida Airbnb, mas hoje eu também iria de LLM. E aí, Marcos? Nunca usei Airbnb, cara. Mas eu conheço bastante gente que reclama que teve problemas com múltiplas pessoas alugando o mesmo lugar. Eu também conheço um monte de gente que teve problema com LLM, cara. Inclusive, tem gente morrendo. Tem até hoje, né? Tem gente morrendo. Tava vendo lá uns números assim, cara, nos Alpes italianos, tá morrendo num mês o que morria em 3 anos, sabe? Porque a galera entra no chat GPT e pergunta, o que eu preciso para fazer uma trilha nos Alpes? E pega dica de trilha, caminho, equipamento, com o chat GPT. Compra equipamento na Decathlon e vai subir os Alpes sozinhos lá. Se for pensar assim, você vai ter que falar do GPS também, mandando a galera pro meio das bocas de fumo aí, o pessoal morrendo, né?
É que você falou que o pessoal tem problema com o Airbnb e tal. É. Problema, cara, tem com qualquer nome que a gente falou. Tudo aqui, que tem envolve problema. tomada de decisão, né, cara, tem que ser visto com muito cuidado. Aham. A tecnologia tá aí para te servir, não o contrário, né? Bom, vamos para. eu não coloquei o Airbnb porque, assim, ele já entrou numa época que tinha hotéis, né? Por mais que ele tenha popularizado por um período ali, né? Ele ter diminuído o preço, mas depois de um pouco tempo já começou a dar problema, né? Esses problemas que o Marcos comentou, né? Então eu não sei se o impacto foi mais positivo do que negativo, sabe? Hoje em algumas regiões as pessoas até preferem ir para hotel ao invés de um Airbnb, né? Isso aí não foi uma discussão que a gente teve com relação a Spotify, a YouTube, né? Eles ainda são grandes players, né? Tem uns malucos Airbnb, até hoje comprando vinil, né? Mas, de maneira geral, todo em mundo geral, nem discute esse não. tema. Exatamente. Mas o Airbnb hoje já fica ali mais ou menos, né? Já foi muito melhor do que é hoje. Uhum. É a não mesma sei, viu? questão do Uber ou táxi. Aham. Mas não sei, viu? Porque se você está indo ou está numa grande cidade, beleza, você tem diversas opções de hotel, né? Mas dependendo de para onde você vai viajar, antigamente era meio difícil de você encontrar lugar para ficar, né? O Airbnb facilitou muito, inclusive para outra ponta, né? Agora você pode virar uma pequena rede de hotéis, né? Você pode ter algumas casas lá e alugar facilmente no Airbnb e conseguir mais agenda do que se alugasse mensalmente, por exemplo. Então, tem uns diferenciais aí. Bom, mas você ainda vota no LLMs mesmo assim. Ainda acho que é melhor. Ainda. Então é outro 3-0. Vamos lá, próxima. Cloud Computing, computação em nuvem. Né? AWS é o grande nome desse negócio, mas tá todo mundo na esteira deles aí. Então, e a gente aqui usa a Akamai com Linode, né? Tem uma galera aí usando OCI, usando GCP, usando Azure e N outras plataformas em que você pode pegar a sua aplicação e não ter que ter um servidor só para você, né? Ou um servidor on-premise, ou um servidor num colocation, num data center. Não, coloca para rodar lá no cloud. Eu, cara, me lembro de a gente comprando servidor em data center, de fazer deploy de aplicação. A gente ia comprar com 15 dias de antecedência, porque os caras tinham reserva de mercado na época, os caras traziam o servidor de fora, instalavam para você e tal. E aí depois você podia instalar a sua aplicação, né? Agora, pô, quero subir uma aplicação num VPS aqui. Eu dou um clique num botão e 20 segundos depois eu tenho acesso SSH ali. E a outra inovação tecnológica, o Pix. E essa também é um negocinho. Cara. Eu vou de cloud computing porque, assim, primeiro que o Pix só existe aqui por enquanto, né? Assim, foi uma puta inovação pra gente. Nome, né? Com esse nome. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos você tem equivalências ao Pix. Então... Sim. Tem uma diferença aí que é bem importante, né? Que é, o Pix aqui, ele é um acordo feito pelo Banco Central com todos os bancos. Não existe, nos lugares em que eu conheço, algo equivalente. Sabe? Então, quando eu estive na Europa lá, por exemplo, tem 2 ou 3 sistemas parecidos. Né? O mais usado lá acho que é o Bizu. E as pessoas perguntam: você está no Bizu? Sim ou não? Sabe? É algo como: você está no PayPal? Sim ou não? Aqui não tem isso. Aqui você simplesmente pergunta: qual é o seu Pix? É de A para B. Quando foi a última vez que você ouviu a frase: não, eu não tenho Pix? Então tem uma diferença aí, sim, que assim, você pode criticar o fato de a gente ter decisões centralizadas e tudo mais, mas para esse tipo de coisa, a decisão centralizada, ter um governo centralizando é muito bom. O que foi feito aqui em relação ao Pix é realmente algo de fazer inveja dos lugares em que eu conheço. Já a questão do cloud computing, ele é uma inovação que impactou meio que o planeta inteiro. Hoje, todo mundo está usando alguma coisa que depende de um servidor nas nuvens. A gente, por exemplo, passou problemas aí com o Cloudflare, com a Amazon há pouco tempo atrás. Ontem foi o dia do Git. Então, tá tudo nas nuvens hoje. Se não fosse esse tipo de
de solução que eles deram para substituir computadores físicos. Ainda tem, né, os computadores físicos, de certa forma, em algum lugar no planeta, mas isso tornou a escalabilidade de você manter serviços e aplicações muito mais ágil. Sei lá. E mais barato algum também, exemplo? né? Porque imagina Sim. você, como desenvolvedor, quero fornecer um pequeno serviço aqui que eu inventei aqui, alguma aplicação e tal. Você tem que ter um computador ligado aí na sua casa, consumindo energia, tem que ter um no-break, uma boa conexão com a internet. Aí hoje você gasta lá, sei lá, R$50 lá com uma VPS de algum lugar aí que termina com Lu e pronto, você consegue hospedar tudo, né? O tempo também, de maneira segura, com que eficiência você conseguiria manter um servidor físico em algum lugar, mantendo 24/7? Isso é impossível, cara. Hoje, com computador, com cloud, a gente já não consegue manter, mas é muito maior a estabilidade disso, né? 24/7 depende do ponto de vista. O SLA aí baixa bastante. Você vê a Amazon esses dias caiu, né? Então, a AWS, no caso. Então, né? Então, e com ela caiu o mundo inteiro, né? Então também não é tão assim, né? Mas... não, entendi. O voto do Marcos, então, é cloud computing. E o de vocês, Igor? Não, o meu também é cloud computing e, assim, já expliquei um pouco do porquê, né? E assim, por que não o Pix? Eu acho o Pix realmente revolucionário e tudo mais, mas tem esse fato da centralização que não me agrada. E principalmente pelo governo estar metendo o bedelho ali, ou poder meter o bedelho na sua privacidade. Né? Então ele pode ver ali para onde foi seus pagamentos. Vou passar uma lei doida lá, eles vão ver tudo que você pagou. Tudo será que o governo já não pode fazer isso? Será que ele já não sabia? Pode, mas você só facilitou, né? Agora tudo passa pelo Banco Central. E o TED. Entende? Sim, mas você... o governo já sabia. Gente. A diferença é que levava 3 dias para compensar, agora é instantâneo. Mas você poderia muito bem tirar o dinheiro lá e pagar no dinheiro. Hoje em dia todo mundo... ainda pode, mas hoje em dia todo mundo usa o Pix, né? Inclusive você tem lugares que te dá desconto no Pix. Aqui no Rio, por exemplo, tem alguns lugares que te dá desconto no Pix, mas no dinheiro não sei por quê. Mas isso acontece. Eu já vi lugar que é assim, o cara prefere o Pix, por algum motivo. Já vi isso com compras online, agora presencial nunca vi. Então, assim... Eu já vi o contrário, dinheiro vivo você tem desconto, agora o Pix não. Não, aqui tem lugar, já teve lugar que eu vi que não aceitava dinheiro, era só o Pix ou o cartão era mais caro. Então, isso eu já vi também, ali no Beco do Bachmann. Não sei se vocês conhecem o Beco do Bachmann, um lugar turístico aqui em São Paulo. Tem um monte de loja lá que não aceita dinheiro, só Pix. Sei lá, acho que tinha problema com assalto, o que era tal. E aí, assim, tem outro ponto de vista que, assim, tá meio travado esse processo, mas com a entrada do Drex aí, né, enfim, essa questão de privacidade vai piorar ainda mais, né, então eu acho que essa questão de ser centralizado, no meu ponto de vista, é pior. Eu acho que as soluções dos outros países aí seriam melhores, né? Enfim. Mas será que o governo já não sabe? Porque, sei lá, aí é só uma questão, assim, parando para pensar logicamente. Se eles conseguem cruzar todos esses dados de uso de cartão, do que você declara, de nota fiscal e tudo mais, eles já têm noção de onde, do que, com o que você gasta. Então, o Pix, ele só meio que facilitou pra caramba pra gente. Quem usa Pix não quer voltar a usar dinheiro, não quer voltar a usar TED, é muito mais fácil. Eu lembro quando a Edna ela ficava praticamente o dia inteiro fazendo TED para o pessoal lá. Eram 2, 3 dias. Em relação à privacidade, assim, a única coisa que tem vantagem em relação ao Pix é usar o dinheiro físico. Todos os outros meios que já eram digitais, já não faz diferença, na verdade. Eu acho. Mas ok, cloud computing, não tenho que discutir. Só não votei no Pix porque é uma coisa meio que regional nossa aqui, né? Não é algo que revolucionou o planeta inteiro. Próxima batalha. Faltou o ponto de vista do Elton aí, ó. Pode crer. Não, mas foi vencido. Não ia ser cloud de todo jeito. Apesar da gente ter visto, principalmente nas últimas semanas, né, que essa dependência tem impacto. Não é boa. Não é tão boa. Mas assim, se a gente avaliar que se cada empresa tivesse armazenando aquilo ali num data center interno, a instabilidade seria muito maior, né? Ela só seria mais Imagina a latência, né? Cada dia ia cair um. Não ia cair todos ao mesmo tempo. Exatamente. Então é ruim ser dependente de um serviço ou alguns poucos serviços, mas no geral ainda é muito bom, né?
Você ainda tem facilidades de fazer um deploy, né, uma publicação, a manutenção tende a ser mais fácil, né? Pode até ser mais cara, né? Você jogar no cloud, mas é muito mais fácil, né? Você não tem um funcionário, você não tem que preocupar se não vai ter, por exemplo, alguém invadindo o data center, alguma coisa do tipo, né? Alguém tentando um acesso físico lá, né? Pessoalmente, né? Você diz. Não tem. A tiazinha da Vocês viram o limpeza vai lá e DHH desliga cancelando tudo. a conta dele na Amazon? Hã? Vocês viram o DHH cancelando a conta dele na Amazon? Ah, tá. Eu vi. O cara do Rails lá, né? Sim. E só um complemento aí, essa dependência, no fim das contas, você sempre vai ter, né? Porque, por exemplo, uns anos atrás aí teve uma queda da Level 3 a nível Estados Unidos, né? Os caras. Vai fazer o quê, né? Assim, independente do. Eu sou multi-cloud, tudo bem, você caiu. Então, eu sou on-premise, você caiu. Se você está lá nos Estados Unidos, você caiu. Então, enfim, né? Não tem como, né? Sim, vai vir aquela grande tempestade solar que vai parar todos os dispositivos eletrônicos. Né? Murphy nunca falha. Teve uma tempestade solar, 1800 e pouco, que as pessoas viam a aurora boreal no Caribe. Tem uma ideia, sabe, da força que foi aquele negócio. Interferência eletromagnética louca. Né? Operadores de telégrafo, alguns foram eletrocutados na época, sabe? Alguns telégrafos continuaram funcionando mesmo desconectados. Não tem ideia do que foi a interferência desse troço e tal, sabe? Tesla estava certo. Era mensagem de alien aí chegando, o telégrafo lá funcionando sozinho. Não, e esse é um evento que, sei lá, acontece a cada 1000 anos, acontece a cada 200 anos, a gente não sabe, porque só tem esse registro, né? Então, mas ninguém sabe se pode acontecer de novo semana que vem, né? Uma outra tempestade solar dessa que para tudo aqui. E aí, sei lá, se os nossos backups vão sobreviver a isso, né? O pessoal do GPS vai ficar maluco, né? E digamos, se isso aí com certeza afetar um grande provedor aí, com certeza vai afetar o seu servidorzinho debaixo da cadeira aí. Então. Próxima batalha. Microserviços. Né? Então, essa ideia de, cara, eu tenho uma aplicação. Para quem está ouvindo a gente aí que não é técnico, pensa no seguinte: se você abre o seu aplicativo do Uber para pedir um carro e o serviço de mapa deles estiver fora do ar, porque deu um problema no serviço de mapa, o aplicativo ainda funciona. Você consegue pedir o carro, você consegue pagar, o carro vem, te atende. Você só não vai ver o carro no mapa. Porque a Uber separou a sua aplicação em vários serviços, vários pequenos serviços separados, de modo que se cai um pedaço da aplicação, as outras coisas todas não caem. Né? Então, esse padrão de microserviços é um negócio que mudou o jeito como se faz internet, principalmente em grandes empresas, em grandes negócios que têm operações complexas. Né? E para concorrer com microserviços, o Android. O Android que foi a resposta daquela Open Alliance. Né? O Google começou, mas reuniu um grupo de empresas e criou uma resposta ao iPhone. Um sistema operacional baseado em Linux, aberto, para concorrer com o iPhone, mas que qualquer fabricante pode instalar. Né? Então você tem praticamente qualquer fabricante de smartphone hoje que não a Apple está usando Android. Você pode comprar um telefone da Samsung ou da Motorola ou da Xiaomi. Ou fazer o seu próprio com white label. E todos eles vão ter o mesmo sistema rodando ali. Muda a cara, a interface, mas funcionam basicamente tão bem quanto o outro. E aí, microserviços ou Android? Eu vou para o Android. Inclusive, você pode comprar uma geladeira que tem o Android rodando. Já pode mesmo. Então, eu vou, sem dúvida, para o Android. Acho que microserviços é muito interessante, mas como a gente já falou de outros aqui, tem muita gente usando errado. Polêmicas, né? Enfim. E o Android, cara, eu acho que é revolucionário. Você tá rodando em tudo aí. Se der mole, tem batata aí sendo vendida no Hortifruti rodando Android hoje em dia. Enfim. Teste de gravidez com Android ali. Android. Acho que principalmente pela liberdade. Assim, a liberdade que o iPhone não te entrega, sabe? Uhum. Então, você tem um ecossistema ali, né? Todo... Assim, o Igor comentou, eu também concordo, mau uso de microserviços,
mas eu também vejo que muitos fabricantes fazem mau uso do Android, né? Então eles limitam, fazem muito tracking, né? Fica monitorando a atividade e tal, e vai um pouco contra a liberdade inicial, né? Mas ainda assim, ele supera, né, os concorrentes aí, pelo menos na minha opinião. Eu Apesar tenho que um iPad Google... 2. Hum, Meu iPad 2 brincou. Tipo, ele não serve mais é, para nada. Ele liga, sabe? Mas não dá nem para atualizar o YouTube para eu poder assistir vídeo. Não dá para, não serve para absolutamente mais nada. Ou seja, eu comprei um dispositivo, um hardware, ok, o hardware é meu, a Apple não me tomou o hardware de volta. Mas ele não serve mais para nada depois de um tempo. É obsolescência programada na veia, né? E aí, com um dispositivo Android, ó, claro que vai chegar uma hora ele vai ficar lento, né? Você vai olhar e falar, o que existe no mercado é tão melhor que para que eu vou usar esse telefone velho aqui? Mas o software é seu, né? Você sempre vai poder mexer, desenvolver para ele, nunca vai estar preso desse jeito, né? Sem apesar contar que você que... pode fazer mod também, né? Você pode pegar aquele. Quem lembra do Cyanogen aí, pegava para atualizar o Android em dispositivos antigos e dar uma sobrevida ainda para ele. Você tem uma certa Apesar, liberdade, né? apesar que recentemente a Google anunciou, né? Possíveis restrições aí de sideloading, né? Uhum. Mas torcer para não virar uma Apple, né? Mas de toda forma, independente, mesmo que ela chegue no nível de bloquear totalmente a instalação de APKs aí, você ainda vai ter a liberdade de pegar o Android original, digamos assim, e tentar instalar, né? Tentar. Sim, Pode ser que fazer seu você celular, mesmo. pode ser que seu celular perca 80% das funções que o fabricante original entregava para você lá na versão customizada, mas você vai conseguir. Você consegue rodar lá, pode ser que o Wi-Fi não funcione bem, pode ser que, sei lá, você não consiga usar bem a câmera dele, mas você vai usar, ele vai funcionar. Ele te dá muita liberdade, né, Cara, cara? hardware assim, eu não costumo ver problema não, sabia? Não. O problema que eu costumo ver é que, tipo, cara, você pegou o Android, instalou você mesmo e tal, você não tem o Play Services, né? Os serviços do Google, então você vai ter que instalar as coisas usando APK, vai ter que, né? Mas, cara, não tenho visto problema assim de o Wi-Fi não funciona, a câmera não funciona. E dá para você instalar em computadores também. Dá. Próxima batalha, então. PWAs, as Progressive Web Apps, né? Então, aquela ideia de, pô, usando o HTML5, o CSS3, os recursos dos navegadores, eu consigo construir uma aplicação que ela vai funcionar como se fosse uma aplicação instalada no meu computador, mas ela é web, eu não precisei instalar nada. Sonho do Jobs. Se você usa, por exemplo, o Gmail no seu computador aí, né? É uma aplicação. Está usando ali como uma aplicação, não como um site, né? Mas ele é um site, está rodando dentro do seu navegador. E as PWAs, elas podem, inclusive, ser instaladas, né? Aparece um botãozinho lá de instalar e você não precisa abrir a loja, Play Store, nada disso. Você instala uma aplicação que é web, tá? Que pode funcionar offline, etc. E para concorrer com as PWAs, as CDNs modernas. Aí, do mesmo jeito que dos smartphones eu falei do iPhone, as CDNs eu vou falar do Cloudflare. Então, tá certo, a gente tinha CDNs antes. A Visi teve um cliente que era uma CDN, fizemos site para CDNs aqui e tudo mais. Então. Mas o Cloudflare é um negócio assim, cara, CDN de graça para quem tem pequenos sites, pequenos negócios. Né? Você pode ter uma CDN. Tá certo que caiu aí. Na semana que a gente está gravando, o Cloudflare caiu. Mas é raríssimo, tanto é que vira notícia quando cai. Tem tanta gente confiando nele que todo mundo percebeu que caiu, porque você acessou algum site que não estava funcionando quando o Cloudflare caiu. O que só mostra como ele é onipresente hoje, né? Sim, Então, o eu que vocês acham tenho. aí? PWAs ou Eu, Cloudflare? apesar de gostar muito da ideia do PWA, da facilidade da manutenção, a compatibilidade que ele dá com diversos ambientes, né? Eu vou para o lado do Cloudflare, cara. Assim, se todo mundo reclamou, é porque realmente ele está presente na vida de todo mundo. Se fosse algo, por exemplo, o PWA, o pessoal nem tem noção, às vezes, de que alguma aplicação você pode instalar no seu dispositivo e tal. Passa despercebido. Já o Cloudflare,
um dia que ele caiu, todo mundo percebeu de tão importante que ele é na vida da gente, né? Eu vou de Cloudflare também. Infelizmente, o PWA não teve a adoção que ele merecia, né? As pessoas Sim. ainda preferem ir na loja, pesquisar, baixar, instalar, ocupar espaço lá na memória do celular, do que simplesmente apertar no botão e aquilo ali essencialmente cria uma visualização do seu navegador. Por mais que o que a gente mais tem aí nas lojas de aplicativo é sites na forma de aplicativos, né? Eles não têm recurso nenhum especial, nada que realmente exija do hardware do seu aparelho, mas ele não teve adoção, né? Infelizmente, a Apple também não ajudou nisso, né? Então é muito limitado em iOS. Em Android funciona bem, mas você vê até grandes players, né? Grandes sites, grandes empresas que até poderiam usar um PWA, elas deixam de fazer isso para Mas investir no prefere ter um app. aplicativo. Faz Sim. o app. E aí, entre ter um app, digamos, tem um PWA e um app, é besteira manter os dois. A adoção é muito maior em app, então termina com o PWA e fica por isso mesmo. Então, hoje a adoção é muito baixa, né? Por mais que o potencial seja enorme, né? Você tem uma Eu gosto. experiência é excelente. Para nós, né, desenvolvedores, é excelente, mas para quem usa também é ótimo, né? Porque ele Dependendo da praticamente aplicação, você não vê diferença nenhuma. Nenhuma. Se você configurar ele bem, você tem uma experiência completa de app, né? Então, um ícone, o tema, se você quiser uma imagem de carregamento, você deixa ele com a cara de app mesmo, né? E fora que super leve, né? Porque o seu navegador já está lá. Então, ele roda junto com uma coisa que já vai ter no seu aparelho. Mas as pessoas não adotaram e as empresas também não adotaram muito, né? Então, por isso eu deixo o PWA de lado aí, infelizmente. Mas Eu é assim, concordo. só para dividir um pouco a culpa aí, né? Talvez seja por conta do hábito. As pessoas elas têm um maior hábito de ir lá diretamente na loja e baixar o aplicativo do que simplesmente procurar uma versão instalável do site ali diretamente no site. Talvez não seja tão intuitivo. Eu creio que se aquela questão das lojas aceitassem PWA, talvez isso teria mais capilaridade. O pessoal seria mais amplamente aceito e feito. Essa é só minha opinião, né? E talvez a gente entre numa questão de segurança. Por mais que seja uma segurança relativa, mas a percepção de segurança. Você entrar em um site, ele fala assim, instala aqui, é uma coisa. Outra coisa é você ir na loja e baixar. Já faz parte do seu fluxo, né? Parando para pensar, é até mais perigoso, né? O pessoal ir na loja e... Sim, porque um app ele te dá muito mais recursos sobre o aparelho do que um Sim, site. Mas, dá muito mais acesso. mas aí na perspectiva de um usuário comum, ele olha e pensa, esse site É uma está me perguntando estranheza, para... né? ele está querendo instalar alguma coisa aqui que eu não faço ideia do que é. Eu vou cancelar. Cancela. Então ele vai lá na loja, pesquisa e tal, e todos, é o que eu comentei aqui, os problemas do app, né? Mas eu acho que a percepção de segurança também influenciou bastante, né? O Wellington ficou uns 5 minutos elogiando os PWAs para votar no Cloudflare. Exatamente. É só para justificar Morde a sopra. com peso. Essa questão da segurança que você falou, eu acho que também tem um pouco do contrário, né? Porque a pessoa olha ali e vê que o app vem lá da lojinha da Apple, né? Ou lá da lojinha do Google, né? Então acredita que ali é mais seguro, porque tem uma curadoria ali, né? Não entra qualquer app, etc e tal, né? Mas tem a usabilidade também, enfim. Eu vou de Cloudflare também, inclusive eu uso vários dos serviços dele, não é só CDN, né? Eu acho que ele revolucionário em muitos pontos. Então, sem dúvida, Cloudflare. Próxima batalha, então. E aqui, de novo, eu trouxe o NPM para representar uma categoria. Tá? Essa aí vai ser difícil. O NPM para quem não é da área aí, no ecossistema do Node.js, da programação em JavaScript, o NPM é um gerenciador de pacotes. Então, ele permite a um programador, quando quer desenvolver alguma coisa que alguém já fez em algum lugar do mundo, ele roda um comando ali, um comando do NPM, para baixar um código pronto de alguém
e usar esse código pronto ao invés dele ter que reinventar a roda. Tá? E aí, do mesmo jeito que tem o NPM para os programadores JavaScript, tem o pip para os programadores Python, tem o Gen para os programadores Ruby, o Cargo para os programadores Rust, e assim por diante, o Compose para a galera do PHP, sabe? Então, são esses gerenciadores de pacotes das linguagens de programação que facilitaram muito a vida de quem está usando open source, de quem está desenvolvendo aplicações com base no que já existe, aí, de quem tem que fazer deploy dessas aplicações. E para concorrer com o NPM também eu trouxe um produto para representar uma categoria, que é o Waze. Né? Então o Waze aí leia-se Google Maps, Apple Maps, né? Esses produtos que vão fazer substituir o antigo negócio do GPS. Tá? Antigamente as pessoas compravam um Garmin, um TomTom, um aparelho para colocar no carro. Um mapa. Que ele vinha. Ou guia. Isso. O guia, né? O guia 4 rodas, andava com aquele mapa, desdobrava aquele monte de folha para procurar algum lugar e tal. Mas depois dos mapas, as pessoas compravam um aparelhinho para colocar no painel do carro ali, né? E esse aparelho só tinha uma função: mostrar a rota. Ele tinha os mapas. Tinha que baixar o mapa. Era offline, né? O aparelho não estava conectado a nada. Ele tinha um GPS, então ele sabia onde você estava, e você punha o nome de uma rua, ele traçava a rota ali, sem saber de trânsito, de bloqueios no caminho e tudo mais, e era pago, tá? Custava um dinheiro para ter esse serviço ali funcionando e tal. E aí o Google lançou o Google Maps com Street View. Tá? Em 2006 eles começaram a pôr carro na rua, fotografando os lugares ao redor do mundo. Em 2007 eles lançam o Google Maps com Street View de graça. 2009, os carros do Street View começam a circular no Brasil, né? Começa a aparecer as ruas do Brasil também no Street View e tal, né? Depois o Google compra o Waze, a Apple lança o Apple Maps, né? Então essa categoria de produtos aí que vem representada pelo Waze aqui. E aí, NPM ou Waze? Eu vou no Waze. Acho que gerenciador de pacote é muito legal, né? Então, ajuda muito. Mas eu vivi a época dos GPSzinhos aí, não vivi a época dos mapas de papel, já vi, mas nunca tive que usar quando eu já era motorista e tal. Mas já dirigi aí com esses tablets aí que tinham mapa, né? Que era basicamente um mini tablet ali que você colocava a rota e tal. E assim, eu falo por experiência pessoal, porque aqui no Rio de Janeiro é muito difícil você dirigir, porque a qualquer momento você pode virar num lugar e literalmente tomar bala. Então, assim, o Waze, principalmente depois de algumas atualizações, né? Porque no início ele também era bem problemático, né? Até o Google Maps também, né? Então ficou muito mais seguro você dirigir no Rio de Janeiro. Ele já consegue diferenciar as rotas de onde você está entrando e tal. Lugares que é perigoso, ele te avisa. Então, assim, acho que sem precedentes, assim, o negócio ficou muito bom. Marcos Wellington? Eu votei no Waze já, cara. No Waze. Beleza. Próxima batalha. Próxima batalha. Google Chrome. O navegador Google Chrome. Okay? Cara, a gente vivia a guerra dos browsers. Primeiro emprego que eu consegui como programador... Não foi o primeiro, né? Foi o segundo emprego como programador que eu consegui. Comecei a carreira como programador, depois fui ser professor de informática, depois resolvi voltar a ser programador, e aí o primeiro emprego nessa segunda fase eu consegui, porque eu era novo ainda, mas eu era o único cara que eles encontraram que conseguia fazer uma página com JavaScript que funcionasse tanto no Internet Explorer quanto no Netscape Navigator. Era o que a gente usava na época. Eu lembro do surgimento do Mozilla, depois do Firefox, projeto da própria Mozilla. E aí os navegadores estavam ali brigando, né? A Microsoft lançando Internet Explorer 7, Internet Explorer 8. E suporte o Google a Flash Player. E lança um navegador, o Chrome, baseado num projeto open source. Eles criam um projeto open source. Eles dizem, não vamos usar esse da Mozilla aqui, a gente quer um negócio mais leve, mais rápido. E lançam um navegador que tem uma curva de adoção absurda. Ele era tão melhor que ele fez em 2 anos, ganhou mercado de um jeito que o Firefox vinha tentando há 5 anos e não conseguia, assim, sabe? O Firefox correu atrás, é um excelente navegador hoje. O Safari correu atrás, é um excelente navegador e usa o motor do Chrome, o Chromium.
O Edge da Microsoft, que correu atrás, é um excelente navegador e usa o motor do Chrome, o Chromium. Então, dá para ter uma ideia de como esses caras mudaram a web. E para concorrer com o Google Chrome, a Netflix, que surgiu como um serviço de aluguel de DVD. Era um DVD por assinatura. Na época tinha Blockbuster, né? Uma grande locadora, e um monte de locadoras de bairro aqui no Brasil. Eu ia na locadora de bairro pegar fita e tal. E a Netflix surgiu como um serviço, você paga uma mensalidade e a gente manda 2 DVDs para sua casa. Quando você tiver assistido, você avisa que a gente manda alguém aí buscar os 2 DVDs e levar os 2 próximos. E você entrava no site e escolhia que filme você queria assistir. Você dizia, já assisti, o cara vinha e trazia os próximos que você tinha escolhido e tal. Mas aí a Netflix lança o serviço de streaming de vídeo, é o primeiro serviço de streaming de vídeo por assinatura, né, e mata de vez, em terra, pá de cal em cima das locadoras. Né? E hoje a gente tem um monte de concorrentes. De novo, é o primeiro produto que vem representar uma categoria. Né? Então hoje a gente tem o Prime Video, o Apple TV, o Google não, como chama? O Disney Plus. Tem um do Mercado Livre agora, Mercado Play, né? Tem o da Globo Play, e mais um monte desses outros aí e tal. Né? Mas daqui a pouco sai um do Correio também. Nossa. Todos eles começam com a Netflix, que inclusive é um negócio assim, cara, até hoje eles têm uma infraestrutura invejável. Né? Tem um filme, a gente olha, pô, esse filme tem na Netflix e tem no outro streamer. Assiste na Netflix que você não vai ter dor de cabeça. Você sabe que não vai travar, que a qualidade é boa, sabe? E aí, Google Chrome ou Netflix? Difícil, cara. Eu vou de Google Chrome mesmo. Eu vou de Netflix. Eu vou de Google Chrome porque, na minha opinião, foi uma revolução maior. A Netflix foi interessante, o streaming, né? É óbvio. Ainda ainda é. Mas não sei se foi uma revolução tão grande assim, sabe? Eu acho que, pelo menos para programadores, né, no caso do Google, ele trouxe muita diferença, não tem como comparar. O Elcio estava falando aí dos navegadores que correram atrás, né? O Internet Explorer também correu atrás e continuou ruim, né? Então, enfim. Mas eu tinha que falar mal dele, me causou muita dor. Né? Morreu. Não, então, mas antes ele tentou correr atrás, mas ele continuou ruim. E surgiu o Edge. Mas ainda está presente, né? O Edge é o melhor navegador que existe para baixar o Google Chrome. Para baixar outro Exato. Eu ia falar isso também. Eu tenho experiências pessoais aí com o Internet Explorer, nada boas, ele me causou muita dor. Então, sem dúvida, eu vou no Google aí. Mas o Edge agora, se não me engano, ele é Chromium, né? Ele é. Então... Mas ainda não é bom, né? Da Microsoft, mas enfim. Mas é só uma skin nele lá. Ele a Microsoft ainda tem o Internet Explorer embutido no sistema lá e é obrigado a usar ele ainda. Para você ver como é que a Microsoft às vezes consegue estragar as coisas. Eu sou muito fã de hardware da Microsoft, tá? Mas software, pelo amor de Deus. Você vê como que eles conseguem estragar as coisas, né? Causando polêmica aqui. Mas o cara é o skin do Chrome e é pior. Então, enfim, né? Muito bem. Então, a última batalha de estreantes agora. Uber ou GraphQL? O Uber, todo mundo sabe o que é, né? Aquele serviço que é um negócio mágico, cara. Eu preciso ir de um lugar para o outro, eu pego meu telefone, aperto uns botões, aparece um carro na porta da minha casa. Um negócio incrível. Né? E GraphQL, que é uma nova maneira de consumir APIs, foi inventada no Facebook. E aí, para quem não é técnico aí, o GraphQL é o que permite o Facebook existir como um produto. Tá? A ideia de que eu não estou consumindo uma API que foi feita de maneira genérica para aquela tela. Cada tela pede para a API exatamente o que ela precisa. E a API devolve só o que a tela precisa ali. E aí, Uber ou GraphQL? Uber. Nossa, ninguém nem pensou nessa. Não. Ninguém gosta de GraphQL. Né? Muito bem. Então vamos para as eliminatórias. Agora eu não preciso mais explicar as tecnologias, né? Agora a gente vai mais rápido aí. Então, primeira batalha eliminatória: iPhone ou HTML5? iPhone. Todo mundo? Tem que discutir, cara. Tem que ganhar um ponto extra aí, porque foi unânime, hein? Beleza, iPhone. YouTube ou Spotify? YouTube. YouTube.
Até porque você tem música nele, né? E vídeo. Ah, E tem o clipes. YouTube Music lá também, né? É. Mas o Spotify veio primeiro na música. Próxima. Let's Encrypt ou redes sociais? Redes sociais. Eu vou jogar o Let's Difícil. Encrypt. Só para E piorar aí, um Marcos? pouco. Por causa da liberdade de novo. E o mau uso das redes hoje. Difícil, hein? Eu vou de redes sociais. O Wellington foi voto Mas vencido. eu concordo com o posicionamento do Wellington. Próxima batalha. WebRTC ou blockchain? WebRTC. Eu vou em blockchain. Wellington, para desempatar. WebRTC. WebRTC, tá bom. Nem sempre a gente ganha, né? Acho que mesma coisa de antes. O potencial que não. E o impacto do WebRTC no nosso dia a dia, eu acho muito maior. Uhum. Agora uma batalha de inteligências artificiais. Tesla Autopilot ou LLMs? LLM. LLMs. LLM. Unânime? Legal. Cloud Computing ou Android? Android. Cloud Computing, cara. Nossa, difícil, hein? Vai ficando difícil, né? Eu vou jogar o Android só para bater de frente com o iPhone. Uhum. O Wellington tá querendo ver uma final iPhone e Android. Ele tá planejando isso aí desde o início. Ó. Agora eu vi. Ó. Entre os dois. Ou Waze? Qual? Repete, Elcio? Cloudflare ou Waze? Caramba. Waze. Né? Aí o Waze, não necessariamente o Waze, né? Mas enfim, a categoria aí, Waze. GPS. Mas vocês usam outro? O que eu mais uso é o Google Maps mesmo. Eu só uso Waze, Próxima eliminatória. Google Chrome ou Uber? Aí eu vou de Uber. Uber. Quero ver essa treta do Waze versus o Uber aí. Na verdade, o Google Chrome é mais importante para mim, mas... Mas você vai votar no Uber só para ver a treta, é isso? Só para ver a treta. O caos. Legal. Então, agora, as quartas de final. Beleza? iPhone ou YouTube? Olha, eu vou de iPhone. YouTube, cara. Eu vou de YouTube. Eu vou de YouTube. YouTube. Tá. O YouTube mudou mais o mundo do que o iPhone. É isso que vocês estão dizendo. Beleza. Redes sociais ou WebRTC? Redes sociais. Redes sociais. Pô, redes sociais e YouTube vai ser uma briga. Bom, a gente vai chegar nela já, mas. Porque o YouTube é uma rede social, né? Quem fez essa porcaria aqui? LLMs ou Android? Ixi. Aí deu ruim. Eu vou colocar um Android. Eu vou no Android também. Android. O Android mudou mais o mundo que o ChatGPT? Pelo menos por enquanto. Agora a briga que o Marcos queria ver: Waze ou Uber? Eu vou no Waze nesse caso. Waze. Eu vou de Uber, só para ser do contra. Foi voto vencido. Aí eu concordo com o pessoal, Marcos. Pensa assim: a galera do Uber usa o Waze. É que assim, cara, eu ainda não dirijo de verdade, né? Eu tenho habilitação há pouco tempo, mas eu ainda não tive a oportunidade de estar usando ou o Waze ou qualquer outro tipo de GPS. Eu acho que quando eu tiver entender de fato quais as mudanças, as melhorias que ele pode trazer para mim com relação ao trajeto. Por enquanto eu estou usando o Uber. Mas digamos, o Waze é meio que você chega em qualquer lugar praticamente sozinho. Acho que essa liberdade que dá para as pessoas é surreal.
Aí você pode ir a pé com o Waze, né? Pode ir a Não pé. necessariamente estar de carro, botar de Exatamente. bicicleta e botar o Mas Waze. não dá para ali. você fazer o Melhor mesmo usar com o Google Maps? né? Melhor usar Google É. Maps nesse caso. Não, Mas dá, assim, pode tô falando da até. categoria, né? Mas, tipo, Sim, você tá dirigindo, né? Legal, agora vamos lá. Essa batalha aqui ficou estranha, cara. YouTube ou redes sociais? Porque pensa, o YouTube é uma rede social. Mas ela é uma rede social que tem um perfil de uso, um padrão de uso muito diferente. Beleza? As pessoas entram lá para assistir vídeos, as pessoas assistem podcast de 9 horas no YouTube. Quando eu estou falando de redes sociais, eu estou falando de um lugar onde o cara fica 30 segundos vendo o negócio, e quando ele fica 30 segundos, o criador do conteúdo comemora, fala, teve retenção, porque geralmente as pessoas assistem 10 segundos e scrollam para cima. Né? O público é Então diferente. é bem diferente um perfil do outro aqui. Quando eu estou falando de redes sociais, estou falando do Instagram, do Facebook, do TikTok, né? Do Twitter, hein? Comparando com o YouTube, é outro jeito de usar. Hein? Em qual dessas duas categorias vocês acham que teve um impacto maior no mundo, nas pessoas? YouTube. Eu jogo YouTube. Porque por mais que, assim, tem muito conteúdo em ambas categorias, o YouTube tende a ter mais qualidade. As redes sociais, principalmente hoje, né, elas são moldadas em conteúdo muito raso, né? E no YouTube costuma ser mais comum você encontrar conteúdos mais profundos, né? E quando, assim, eu acho que a rede social ela foi uma grande revolução quando ela surgiu, né? Mas hoje em dia é como o Elton falou, né? Você entra no Instagram lá, é só foto de uma vida fantasma ali que a pessoa diz que tem e parece estar feliz e tal. Né? Então, enfim, eu acho que o YouTube faz mais sentido. Aí, no caso, ela não seria o retrato do público que a usa? Porque se fosse o caso, o YouTube também seria assim, mas como o público é diferente, o conteúdo vai ser diferente. Pode ser, mas eu tô pensando do ponto de vista de utilidade também. Tem as duas coisas, Marcos. Tem um negócio assim que as pessoas fazem o ambiente, mas o ambiente também faz as pessoas. Sabe? É só você ver como as pessoas se comportam. Eu não sei se ainda é assim, faz muito tempo que eu não pego CPTM. Mas se olhar como as pessoas se comportam na CPTM... CPTM na linha amarela... As mesmas pessoas quando chegam, por exemplo, na linha verde, sabe? Então as pessoas fazem o ambiente, mas o ambiente também faz as pessoas. Sim. Então, agora explica o que é CPTM, por favor. Trens. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. São Paulo tem 2 sistemas de trem integrados um com o outro, mas que são operados de maneira diferente. Tem o metrô e tem os trens. Né? Então, e aí, apesar de eles estarem integrados, né, você paga um bilhete só, você vai em estações que você desce de um metrô e entra num trem e vice-versa, né? A infraestrutura dos trens é mais antiga, é mais sucateada, o ambiente é mais feio, é mais sujo, é mais, sabe? E isso os intervalos são maiores. Os intervalos são maiores, né? Então... E isso influencia, obviamente, o comportamento das pessoas. Dá para ver a diferença, sabe? É animalesco a galera que pega a CPTM de manhã para ir trabalhar, mas o comportamento dessas mesmas pessoas na hora que ela entra na linha amarela, que é uma linha privada que tem lá dentro do metrô mesmo, é totalmente diferente. O intervalo dos trens é diferente, a qualidade do transporte é diferente, tem ar-condicionado. As pessoas elas formam filas, esperam as outras saírem para depois entrar. Parece que está em outro planeta, cara. Então, a rede social ela é um ambiente virtual, então não dá para só culpar os usuários. É isso que as pessoas gostam de ver e tal, sabe? O conteúdo é diferente em redes diferentes, porque as redes criaram ambientes diferentes, e isso influencia também o comportamento das pessoas. Agora, vamos lá para a outra semifinal. O Android ou o Waze? Cara. Aí eu vou de Android. Android. Que é o Waze sem o Android? Não, é porque assim, o Waze foi... Eu tô brincando. Waze, a categoria, no geral, foi uma revolução muito grande, mas acho que o Android possibilitou várias revoluções aí, né? Então, acho que nesse caso, o Android. Ele meio que obrigou o pessoal a acelerar, melhorar, né? Cada vez mais Android? Vamos de Android. Mas essa foi bem acirrada, viu? Foi difícil, né? Muito bem. E a nossa grande final, então, olha, cara, vocês deixaram para trás
o Cloud Computing. Vocês deixaram para trás o ChatGPT, as LLMs, entendeu? Eles chegaram à grande final aqui, o YouTube e o Android. Quem vence é a Google. Quem ganhou foi o Google, né? Pode crer. E agora eu quero justificativas, entendeu? Eu quero o seu voto e por quê? YouTube ou Android? Difícil, hein? Realmente. Eu vou colocar o Android, porque é descentralizado. Só por isso. Acho que os dois têm... Mas Android é open source. Então, você consegue ter a sua versão num futuro apocalíptico. Cada um pode ter a sua versão sem nenhum problema. O YouTube é específico e você está sob as regras dele, né? De uma empresa, de políticas deles, e virou um player tão grande que é até difícil de pensar em vídeos, em mídia, e não pensar em YouTube, né? Então a gente está preso, de certo... Sim, por mais que não seja obrigado a usar... serviço, né? Mas... Ele tem as regras dele, atrelado à empresa detentora dos direitos. Exatamente. Então, tem até casos, né, de pessoas que vivem disso e de repente são surpreendidas, né, por mudanças de regra e tal, porque simplesmente a pessoa ela está prestando um serviço a um terceiro, né, no fim das contas. E o Android ele é livre, né? Você coloca onde você quiser praticamente, né? Se você tiver um hardware, você roda ele. Mas aí eu tendo a discordar. Ele é livre até onde? Porque, assim, ainda assim, vamos supor, você vai comprar um celular seu, Samsung, e ele vai vir com Android. Só que é o Android da Samsung, né? Você vai comprar um celular da Sony, ela vai vir com Android, mas é o Android da Sony. Tem mas as aí, coisas... Marcos, é o ainda hardware, é Android. não é o software, sabe? Então, não, o software muda vai também. dificultar que você consiga rootar, que você consiga fazer flash nessa memória, instalar o seu próprio Android e tal. Mas não é o software. Em tese, você pode comprar o seu Android da Samsung. Veio com o Android da Samsung. E você pode tirar de lá e instalar um Android puro, sem pacotinho. Sim, mas você não vai poder usar todas as coisas do aparelho. Por exemplo, você instala um Android novo, zerado, que veio direto da fonte do Google lá, e não vai ter App Store, por exemplo. Não vai funcionar. Por quê? Porque ele não tem uma certificação. Então, assim, se você quer desfrutar de fato de todo o potencial do Android de sua forma pura, sem ser com uma assinatura de alguma dessas empresas, você não consegue. Então, ele é livre até certo ponto. É melhor votar no YouTube? Não, eu sei que não é aí que você está querendo. Não, eu vou votar. Exato. Eu só discordei um pouquinho do Wellington, porque, assim, o Android ele vai ter as regras dele atrelado à distribuidora, quem homologou o aparelho do qual você está usando. Isso não te impede de usar. Mas compara isso com o iPhone, cara. Entende? Sim. Eu voto no Android. Android, então, seu voto? E você, meu voto é no Android. Eu estou dividido ainda, porque assim, eu acho interessante, sem dúvida, tudo concorda com o que o pessoal falou do Android e tal. Só que o YouTube, além desse, assim, o Wellington comentou sobre um ponto negativo do YouTube, que seria essa mudança das regras, aí o pessoal que depende dele lá, porque, enfim, trabalha para o YouTube, entre aspas, perde monetização e tal. Mas isso é um contrato que você faz com alguém, uma prestação de serviço. Então, na prática, você pode ser um CLT lá e a empresa passou por problema e você foi demitido. Enfim, essas coisas acontecem, né? Acho que não é um desmérito necessariamente do YouTube. Mas eu acho que é um ponto positivo, porque, na verdade, eu acho que é um ponto positivo, né? O YouTube ter essa forma de pagamento e tal. E isso fez com que muita gente mudasse de vida, né? Pensando do outro lado ali do YouTube também, você tem essa democratização da informação, né? Então a galera consegue aprender, consegue se entreter, consegue fazer uma série de coisas no YouTube, né? Então, para mim, assim, analisando o impacto, eu iria para o YouTube, não para o Android. É muito difícil você não achar alguma coisa no YouTube. Você está só concordando ou está mudando seu voto, Marcos? Não, meu voto é no Android, mas eu concordo com a observação dele. Legal. Então, sobre os protestos do Igor aí,
a tecnologia que mais impactou o mundo nos últimos 20 anos foi o Android. Definitivamente, a gente sabe o que está falando e quem discordar é porque não tem conhecimento. Não, calma, não é isso. Caramba, Quem que está não. ouvindo a gente aí, não nos odeie, tá? Quaisquer 3 pessoas que eu chamasse aqui para votar ia dar um resultado completamente diferente. Ou se quiser nos odiar, nos odeie também, mas deixa aí no comentário. Você ficou revoltado quando esses caras tiraram o ChatGPT da jogada? Você acha que tinha que estar na final? Você tinha deixa o comentário, nem que seja escrevendo assim, eu odeio vocês, mas deixa aí o comentário. Vocês deixaram meu NPM lá atrás. Qual que era o seu favorito aí? Coloca aí embaixo do que você discorda da gente, beleza? E justifica. Deu uma passada aí por coisas que há 20 anos atrás, quando a gente começou a Vise, não existiam. Né? E aí pensar nisso dá para ter uma noção de como a nossa vida mudou de lá para cá. Que legal. Né? A gente imagina e tem daqui uma 20, boa né? Tem uma boa parcela da Google nessas chaves aí, né, cara? Para você ver como que essa empresa em si, ela impactou muito a internet. Ah, sim. Os 2 finalistas têm a ver com o Google, né? Embora o YouTube tenha sido comprado, um Google comprado, Chrome ali. Mas sim. Muita coisa open source, muita coisa W3C Sim. também. Tem muita coisa correlacionada nas chaves aí que elas não chegaram a se encontrar, mas se esbarraram em algum momento. Por exemplo, você pega ali os protocolos HTTP, HTTP2, a evolução da internet. É até difícil escolher, né? Muitas das coisas que a gente cara, dependem umas das outras para existir. Sim. Aqui. Mas o Wellington o que eu estava falando aí que eu achei também. Essa é a mais difícil de todas, né? Como vai estar a nossa vida daqui 20 anos? Será que a gente vai fazer um episódio desse aqui do podcast? Segue a gente aí, segue o canal no YouTube. Daqui 20 anos, se ainda existir YouTube, você vai assistir a gente aqui, tá? Curte aí a gente, segue no LinkedIn, né? Se ainda existir LinkedIn daqui a 20 anos, você vai ver lá a gente fazendo outra batalha dessa, beleza? Mas até daqui 2 semanas sai outro podcast, né? Não precisa esperar 20 anos para ouvir a gente de novo, não, beleza? É isso aí, valeu, pessoal. Valeu. Valeu.